Olá, meu nome é Vanessa e hoje eu quero mostrar como fazer uma aula atrativa e produtiva de matemática. O vídeo é destinado à disciplina de Estágio Supervisionado 1, do curso de Matemática da PUC-PR, e o conteúdo abordado será sobre perímetro de figuras planas. O objetivo da aula é utilizar o plano cartesiano para auxiliar no cálculo de perímetro de figuras planas. O público-alvo é o 9º ano do ensino fundamental e o tempo estimado são de 2 aulas com 45 minutos cada. Já os materiais a serem utilizados são a malha quadriculada, lápis e borracha e uma régua. Bom, então primeiro vamos relembrar se os alunos lembram como o plano cartesiano é construído. Conforme os alunos forem expondo os seus conhecimentos, vamos desenhar esse plano cartesiano na lousa. Os alunos deverão lembrar que duas retas se cruzam perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Onde elas se encontram é a origem, ou seja, onde está o zero. Temos o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. No eixo x, à esquerda do zero, temos os números negativos e à direita os números positivos. Assim também para o eixo y, temos os números negativos abaixo do zero e os positivos acima do zero. Logo após, vamos escolher algumas coordenadas e marcar os pontos no plano cartesiano. Agora, vamos passar a fórmula de distância entre pontos, para que os alunos possam iniciar algumas atividades. Nomearemos a fórmula de distância entre pontos de d. Assim será a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E esses xb, xa, yb e ya nada mais são do que as coordenadas dos nossos pontos em que queremos calcular a distância entre eles, ou seja, o meu ponto A e o meu ponto B. Eles terão coordenadas xa, ya, xb, yb. Agora veremos um exemplo. Como calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Bom, para isso utilizaremos a fórmula. Sendo o meu ponto A 2 e menos 3 e o meu ponto B 4 e 5, vou colocar as coordenadas dos pontos na fórmula e assim eu descobrirei a distância entre os dois. Utilizando a malha quadriculada, na qual cada aluno recebeu a sua, vamos pedir para que eles desenhem um triângulo, um equilátero, um hexágono e um octógono. Porém, não vamos dizer os nomes dos polígonos a eles. Primeiro vamos perguntar se os alunos lembram quais são os nomes desses polígonos, devido ao número de lados que eles possuem. Dessa forma, eles copiarão os desenhos do quadro. Em seguida, vamos pedir para que os alunos calculem o perímetro dos polígonos dados. Para isso, basta que eles descubram a medida dos lados dos polígonos, e então é só somar. Veremos um exemplo com o primeiro polígono. Se colocarmos dois triângulos externos a ele, podemos usar Teorema de Pitágoras. É só relembrar o aluno qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras e podemos calcular os lados através dele. Assim, utilizando o mesmo método do Teorema de Pitágoras, podemos calcular o segundo polígono. E o terceiro, podemos simplesmente verificar quais são as medidas dos seus lados, utilizando a fórmula de distância entre pontos se for necessário. Já o último, também precisamos colocar triângulos externos para que possamos calcular através do Teorema de Pitágoras. Então é isso. Agora é só deixar que os alunos se divirtam. Obrigada e uma boa aula!